falar do caso do morador de rua que apanhou do personal trainer em Planaltina. Mulher recebe alta do hospital. Quem tem os detalhes é o nosso querido Tatuzinho. Pois não, Tatu? Por favor, relembre um pouco desse caso. Henrique, vamos voltar lá no dia 9 de março, quando câmeras de segurança ali do setor tradicional, na nossa querida Planaltina, essas câmeras registraram o momento, primeiro, onde tem o carro branco estacionado, parado na rua. Ali dentro estava Sandra Maria, a mulher do personal, e esse, na época a gente falava, o suposto morador em situação de rua, de 48 anos. Esse personal, o marido, flagrou, né, os dois ali mantendo relações sexuais. Houve agressão, as câmeras mostram o momento em que o morador em situação de rua é agredido pelo personal por diversas vezes, até um certo ponto em que a polícia é acionada, bombeiros também, todos são levados primeiro para o Hospital Regional de Planaltina por conta das agressões, da violência, e depois o caso é acompanhado pela Polícia Civil. Caso que teve bastante repercussão no Brasil todo e no mundo, hoje em dia por conta das redes sociais, e que inclusive na época a Polícia Civil começou aí colhendo depoimentos dos 3 envolvidos e registrando o caso como lesão corporal. Lembrando que a gente acompanhou isso tudo de perto aqui no Balanço Geral DF, Henrique. E como está a Sandra nesse momento, o meu caro Tatu? Querido Henrique, a Sandra da época, você lembra que ela ficou internada no Hospital Regional de Planaltina por alguns dias, se recuperando do trauma. Lembrando que, inclusive, a gente teve acesso até um laudo de um psiquiatra da Universidade de Brasília, apontando de que ela tinha problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Por conta disso, Henrique, os familiares, inclusive a entrevista do personal, marido dela, com quem ela convive já há cerca de 3, 4 anos, diz que ela já tinha esses problemas. No dia 14 de março, ela foi transferida para uma clínica psiquiátrica. E ela teve alta recentemente, segundo informações, após apresentar uma leve melhora no quadro clínico, ela foi transferida, levada para casa. E agora, Henrique, ela deve recuperar em casa, acompanhada do marido personal e também de familiares e amigos. E, inclusive, neste momento agora, segundo informações repassadas pelos advogados que acompanham todo esse caso, ela está se adaptando aos medicamentos por conta dos transtornos psiquiátricos, os problemas psicológicos que ela já vem aí, já adquiriu já há bastante tempo. Lembra que a gente falava que ela tinha sido vítima de violência doméstica de um ex-companheiro. E com isso, com o passar do tempo, com o sofrimento, ela foi adquirindo esses problemas psiquiátricos. Henrique. Bem, meu caro Tatu, nesse caso nós temos uma família completamente devastada, que tenta se recuperar de todas as maneiras, e de outro lado, um homem que não é mais morador de rua por conta da repercussão nas redes sociais e que vem recebendo o acolhimento e o carinho de centenas de milhares de brasileiros, que é o Givaldo. Mas eu quero hoje aqui que a gente converse um pouco mais sobre essa família que precisa da nossa ajuda, que é a Sandra e que é o marido dela, o personal, que passa por dificuldades. Está tendo dificuldades de arrumar emprego com toda essa repercussão. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso também, meu caro Tatu, porque o que a gente puder, de alguma maneira, nessa grande audiência do nosso Balanço Geral, aqui na nossa cidade e também na região do entorno, eu queria poder ajudar a esse profissional, que é um professor de educação física, um educador físico, que está sem emprego e precisa trabalhar para cuidar da família dele. Henrique, desde quando teve esse caso, lá no dia 9 de março, quando inclusive até então o personal, Henrique, ele 31 anos, foi ali, a polícia começou a indiciá-lo, né, por lesão corporal, a família vem vivendo drama. Por quê? Principalmente por conta da exposição e do que gerou em torno, principalmente da vítima, da Sandra Maria, essa mulher, a mulher do personal. De lá para cá, ele que é personal, ela é empresária, eles vêm aí sofrendo muito, porque não é fácil, porque a Sandra já está há bastante tempo internada, mesmo que tenha apoio público, há gastos gigantescos. E ele está desempregado.
personal que já trabalhava há muito tempo ali na região de Planaltina. Ele recebeu recentemente apoio de alguns influencers, não só aqui de Brasília, mas principalmente de fora, mas de nada tem adiantado. Ele hoje trabalha oferecendo os serviços deles numa rede social, mas é um serviço meio que de freelance, de bico, ou seja, não dá para manter os gastos dentro de casa. A situação hoje dele, Henrique, do personal, bem como também da Sandra Maria, que agora volta para casa, porque agora os cuidados, eles não param quando ela saiu lá da clínica psiquiátrica. Agora os cuidados meio que redobram e os gastos também aumentam e muito. Então, portanto, a situação hoje do personal, apesar de ter ganhado também notoriedade nas redes sociais, conseguindo muitos seguidores, e os seguidores deles praticamente com essa questão da repercussão, que entre aspas foi negativa, mas que beneficiou a ambas as partes, é uma situação difícil. Hoje ele tem muitos seguidores numa rede social, mas o dinheiro não tem chegado assim com tanta fartura, como foi no caso que a gente vai contar daqui a pouco, para esse morador em situação de rua, o Givaldo, Henrique. Então a situação do personal do Henrique e da esposa é uma situação bem delicada, porque hoje eles não têm uma rentabilidade, vamos dizer assim, fixa. Ou seja, eles contam com um freela aqui, um freela ali e dependem hoje principalmente para fazer os trabalhos dele como personal das redes sociais. Então hoje eles precisam de ajuda e uma ajuda e muito aqui do nosso programa Balanço Geral, que tem essa grande audiência, Henrique. Eu quero conversar com você que é dono de academia, seja em Planaltina ou em qualquer ponto do Distrito Federal. Se você estiver precisando de um educador físico, de um personal trainer na sua academia, eu quero que você ligue, por favor, nesse telefone que vai aparecer na tela. Esse é o telefone da minha produção, a melhor produção do Brasil. E nós vamos fazer a ponte com o professor. E é claro, evidente, sua academia faz o teste com ele, se ele passar no teste, que ele trabalhe, comece a trabalhar imediatamente. Estamos aqui, de maneira nenhuma, dando ordens de que ele tem que ser contratado imediatamente, absolutamente. Ele faz os testes que a sua empresa sempre faz com os profissionais. Se ele passar, eu fico aqui na torcida para que ele comece a trabalhar imediatamente. Esse é o nosso telefone, repito, para que a gente possa fazer a ponte e ajudar esse homem que está precisando de ajuda. Depois de tudo isso que aconteceu na vida dele, a vida dele fez um 360, a mulher dele ainda precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico, a situação não está fácil. E a gente abre aqui o espaço, abre o nosso coração, abre o nosso abraço para que você possa, de alguma maneira, ajudar a esse homem. 99601-8888, tá bom? Bem, enquanto isso, Tatu, do outro lado, o Givaldo curte a fama nas redes sociais, é isso? É isso mesmo, Henrique. Desde quando tudo aconteceu, quando principalmente o Givaldo, a gente acompanhava ele lá, que ele estava internado, né? No Hospital Regional de Planaltina. Depois ele foi para uma casa onde recebe, que é uma entidade, né, que acolhe essas pessoas em situação de rua, com vulnerabilidade social bem baixa. Ele vem aí explorando a fama, principalmente por onde ele passa, nas ruas. A gente sabe que no começo, quando ele saiu pelas ruas aqui do DF, ele tirava fotos, ele viu uma rede social dele subir de seguidores, chegou a quase 500 mil de seguidores, foi para São Paulo. Lá em São Paulo, ele esteve o tempo todo em contato com artistas, com pessoas famosas, pessoas renomadas, pessoas da classe alta. E ali ele ganhou, além da fama, também muito dinheiro. E numa dessas redes sociais, Henrique, essa rede social acabou sendo banida, e ele acabou aí sofrendo muito com isso. Por quê? Por semana, Henrique, há uma informação que circula de que o Givaldo, 48 anos, morador em situação de rua, ele estava ganhando cerca de 30 mil reais. Isso mesmo, 30 mil reais. Ou seja, a vida dele mudou da noite para o dia. Mas só que essa rede social foi banida. Ele, inclusive, foi para uma outra rede social, onde ele tem quase 1 milhão de seguidores, e lá ele fez um desabafo. Diz que com o advogado de defesa dele, com a defesa dele, eles vão entrar contra essa rede social, aliás, já entraram, e eles esperam ganhar aí cerca de 300 mil reais
por conta do que ele tem sofrido com a queda do dinheiro que ele tem ganhado aí, esse cerca de R$30 mil por semana. Então, portanto, ele entra com uma ação judicial contra essa rede social e pedindo para que volte novamente essa rede social para que ele possa continuar explorando, ganhando dinheiro e também gozando um pouquinho da fama que ele adquiriu após o dia 9 de março, quando câmeras flagraram ele mantendo relações aí íntimas com a Sandra Maria, ela que o caso que aconteceu em Planaltina, mas que de Planaltina agora vazou para todo mundo e ele vem explorando aí como influencer digital. Essa é a nova profissão do morador em situação de rua, Henrique. E Tatu, o caso em si segue sobre sigilo absoluto, segredo de justiça, é isso? Henrique, a Polícia Civil do Distrito Federal, no caso, a 16ª DP, está investigando esse caso. Lembra que a gente esteve o tempo todo lá, acompanhando, conversando com o delegado. Esse caso segue sendo investigado. A Polícia Civil, sob sigilo absoluto, não pode falar nada. Inclusive, agora com a recuperação da Sandra Maria, espera-se aí ouvir também, colher o depoimento dela. Então, a polícia está ouvindo aí, quer, lógico, ter mais informações, ter mais contato, para tentar identificar o que aconteceu naquele dia 9 de março. Lembrando que o caso segue sendo investigado ainda sobre sigilo absoluto total, tanto ouvindo todas as partes. O personal Henrique, a Sandra Maria, que agora deixa a clínica psiquiátrica e vai para casa se recuperar, bem como também o próprio morador em situação de rua, o Givaldo, que agora é influencer digital. Henrique. Ao vivaço no Balanço, repórter do Povo. Tatuzinho, ainda bem, é do nosso timaço.